Olá, como vai? Obrigado pela tua presença e pelo teu acompanhamento aqui junto ao tutorial. Nele vou aproveitar para falar um pouquinho mais aqui sobre partículas, que é um assunto que às vezes causa algumas dúvidas e nós temos que nos aprofundar um pouquinho mais sobre isso, tá? Eu vou falar aqui a respeito de comportamento de partículas. A gente já viu que para podermos utilizar partículas em objetos selecionados, nós contamos aqui na barra de propriedades direita de um ícone. Vocês vão ver que são essas 4 estrelinhas que representa a propriedade de partículas. Ao acionarmos com o botão esquerdo esse ícone, vocês vão notar que aqui nós temos a opção de trabalharmos um conjunto de partículas junto ao objeto. Por enquanto nós não temos o slot de partículas, mas nós temos a opção aqui de clicar no sinalzinho de mais aqui ou então em New. Veja que quando eu clico em New, o programa já configura um sistema de partículas para esse objeto. E se eu der o Alt A ou vier aqui em Player, o objeto começa a expelir algumas partículas a partir de sua superfície. Isso porque, no momento que eu já criei um sistema de partículas, do qual o programa já determinou um nome aqui específico para ele, lembra vocês que esse nome aqui não precisa ser esse, eu posso alterar se quiser. Exemplo, eu posso clicar aqui e posso digitar partículas. Veja que eu alterei o nome. Não quer dizer que vai alterar aqui. Aqui continua funcionando, tá? E eu tenho, nessa opção Type aqui, como escolher que tipo de partículas eu quero que o objeto faça a sua animação aqui quando selecionado. Então eu tenho o modo emissor, vocês vão ver esses pontilhados aí saindo. E vão ter também um modo em forma de pelo ou de cabelos, que é o tipo Hair. Vamos fixar a atenção, como sempre, ao modo emissor, que é o que mais utilizaremos aqui para fazer alguns efeitos especiais junto ao objeto. Aqui na Guia Emission, nós vimos aí em tutoriais que nós temos como controlar a quantidade de partículas emitidas da superfície. São as partículas expelidas. Eu estou utilizando aqui, vocês vão ver, 1000. Eu posso usar 1, 2, 100. Posso usar até, por exemplo, 12.000. Veja que o número de partículas a ser expelida vai ser maior. Lembra vocês que quanto maior o número de partículas, o núcleo do seu equipamento aí, que é o processador, trabalhará com mais lentidão. Então, tenha muito cuidado aqui nessa quantidade. Tá? Então, vou deixar aqui em 1000 para facilitar. Aqui em Start End eu controlo o início e o fim de como essas partículas serão emitidas. Então, eu estou dizendo aqui que eu vou começar a emitir partículas do frame 1 e terminarei no frame 200. Dando animação, vocês vão ver ó, que as partículas do frame 1 até o frame 200 serão emitidas. Quando chegar no 200, vocês vão ver, estou aqui em 199, elas ainda continuam a ser emitidas. Se eu andar algumas casas aqui, por exemplo, 201, 203, 204, vocês vão ver que as partículas elas não estão sendo mais emitidas, elas estão apenas aparecendo. Por que isso, Luciano? Porque aqui nós temos um slider, sliders são esses deslizadores que aparecem aqui, com a determinação lifetime, ou seja, é o tempo de vida que essas partículas ainda aparecerão durante o processo. Então, se eu finalizei aqui no 200, as partículas que foram emitidas aqui no frame 200, elas ainda aparecerão até o frame 250, porque ela tem um tempo de vida de 50. Então, para fazer com que essas partículas demorem mais sendo visualizadas, eu posso aumentar esse valor aqui, lifetime. Se eu quiser fazer com que esse tempo de vida aqui seja de forma randômica, eu posso aumentar esses valores aqui em random. Okay? Voltando aqui a nossa atenção, que essa é uma das guias mais importantes para a gente fazer o controle das nossas partículas, nós temos aqui, olha, como emitir. Então nós temos a opção de emitir pelas vértices. Se eu clicar aqui e der uma animação, veja que as partículas são emitidas pelas quinas. São os pontinhos onde se encontram as vértices. Se eu quiser pelas faces, eu utilizo dessa forma. Se eu quiser pelo volume total, vamos voltar aqui ao nosso passo inicial, eu faço o objeto por um todo. Tá? Então, esses controles aqui de emissão vai me permitir isso. Eu posso também fazer com que, utilizando as faces, elas saiam de formas organizadas, randômicas ou até de formas grid. Nós vamos ter algumas distinções durante a emissão. Aqui em Velocity nós controlamos a força com que as partículas serão emitidas. Veja que eu estou utilizando aqui, por exemplo, deixa eu voltar aqui para o modo Jitter, que é o mais interessante. Em Velocity eu estou utilizando aqui
as opções, vocês vão ver, eu não sei falar aqui em inglês direito, aqui é geometria emissora, tá? Nós temos normal, tangente e rotativa. E temos aqui os objetos emissores que vão nos direcionar a forma com que essas partículas serão expelidas. O que isso quer dizer, Luciano? Vamos ver aqui em formas práticas. Note que quando eu dou uma animação normal, as partículas são emitidas dessa forma, com essa velocidade. Se eu diminuir aqui o normal, eu diminuo essa velocidade com que elas serão emitidas. Então, se eu aumentar aqui, por exemplo, vou botar um valor 20 e vier aqui para dar uma animação novamente inicial, vejam que elas saem de forma mais forte pelas normais do objeto, elas respeitam a direção das normais. Se eu colocar no valor 10, eu já tenho a outra forma de ação dela, já sai um pouco mais lento. Se eu colocar naquele valor padrão 1 que nós estávamos utilizando, eu vou ter aquele valor da configuração. Aqui nós já vimos que em x, y e z nós temos como direcionar a emissão dessas partículas. Aqui ela está respeitando a gravidade. Por que a gravidade? Porque quando nós aplicamos o conjunto de partículas ao objeto, automaticamente o programa já configura aqui uma guia, que vocês vão ver aqui, denominada Field Weights, que são campos de força. Nessa guia vocês vão ver que nós temos aqui essa opção Gravity, que significa gravidade. Se o valor for 1, ela vai respeitar a gravidade, tendo como base o quê? Se nós olharmos aqui em cima, vocês vão ver que o comportamento físico respeita as leis de Newton, que é o Newtonian. Está vendo aqui? Então ela vai cair, tende a seguir para baixo. Se eu excluir a gravidade, como é que eu excluo a gravidade? Eu venho aqui em Field Weights, em Gravity, eu boto esse valor para 0. Então eu vou ter aqui como fazer com que as partículas não tenham gravidade, como se estivesse aí no espaço. Veja que na medida que o frame 1 emite um conjunto de 1000 partículas, essas 1000 partículas duram 50 frames e somem. O frame 2 emite 1000 partículas, dura 50 frames e some. O frame 3 e assim vai sucessivamente até o final. Então, se eu quiser aumentar o tempo de vida, eu posso vir aqui em Mission, tá vendo? Nesse Lifetime eu posso botar, por exemplo, 250 se eu quiser. Veja que agora, quando eu der a animação, elas demoram mais tempo aí sendo visibilizadas, elas não apagam. Diferente dos 50 que eu coloquei no início. Voltando à nossa animação, ela vai emitindo e vai sumindo. Tá vendo aqui? Então aqui que a gente controla esse tempo de vida de emissão das partículas. Tá, como é que eu faço então, Luciano, para fazer com que essas partículas elas ocorram de forma rápida? A forma rápida da emissão ela vai estar baseada nessa opção aqui, em Emission, que é o Start e o End. Quanto maior essa distância, mais tempo ela demorará para fazer o efeito. Quanto menor, menos tempo ela demorará para fazer o efeito. Exemplo, se eu quiser usar Start e End com o mesmo valor aqui, 1 em 1, é como se fosse um flash aqui. Eu vou do frame 1 para o frame 1. Veja aqui, ela emite de forma rápida. Vai durar 50 frames porque aqui eu estou utilizando 50 frames. Então, se eu aumentar aqui 250 frames, veja que ela vai demorar mais tempo. Então, dando animação, se eu quiser fazer com que o efeito seja com mais tempo, eu posso, por exemplo, aumentar aqui para 20. Veja que quando eu der a animação, ela vai ser emitida durante 20 frames, depois ela para. Se eu quiser aqui sobre 100, de 1 para 100, eu vou aumentando e ela vai instanciando até o frame 100 essa emissão. Então é aqui que eu faço aqueles flashes, fazer com que a partícula saia de forma rápida e lenta aqui no processo. E aqui em Velocity eu controlo a velocidade. Se eu quiser, por exemplo, que ela seja direcionada para o eixo Y, eu tenho como usar aqui valores positivos e valores negativos nessa coluna aqui, denominada objeto emissor. Por exemplo, valores positivos serão direcionados à seta do manipulador, tá vendo aqui a linha verde? Então, se eu chegar aqui em Y e colocar um valor 7, eu estou dizendo que eu vou dar uma velocidade dessas partículas em direção ao Y. Então, eu estou utilizando 7. Se eu quiser que saia em velocidade contrária, eu uso valores negativos. Lembrando a vocês que valores negativos são valores contrários à direção da seta. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, botar -9 em Y. Veja que quando eu der a animação, ela vai sair no sentido contrário.
Então é dessa forma aqui que a gente controla a velocidade e o direcionamento das setas. Vamos agora a uma guia que é muito interessante, que é a guia física. É aqui que nós vamos utilizar os comportamentos. Antes disso, nós vamos só zerar aqui para não atrapalhar. Vamos deixar a gravidade também funcionando, tá? Vou voltar o valor 1 aqui em Field Weights de Gravity. E vamos ter as nossas partículas sendo emitidas de forma normal, como no início. Então vamos falar aqui a respeito dos comportamentos físicos. A física é a forma com que as partículas serão animadas aqui durante a sua aplicação. Então, se dermos um no aqui, é evidente que nós não teremos as partículas caindo, nem sendo expelidas, elas vão ficar grudadas à superfície da forma. Quando eu uso a opção newtoniana, então ela vai ser puxada pela gravidade. Aqui em Keyed, que é um assunto aqui um pouco complexo, nós vamos utilizar chaveamentos para fazer com que essa partícula ela se promova aqui na animação. Se utilizarmos ela normalmente aqui, dando animação, vocês vão ver que a partícula vai agir de acordo com o no. Mas nós podemos, por exemplo, fazer com que essas partículas sejam chaveadas e sejam animadas através dessas possibilidades de chaveamento que nós temos aqui embaixo. Exemplo, eu vou criar aqui mais um objeto para a nossa cena. Eu tenho o cubo, vou digitar o Shift A e vou dar uma Mesh Plane. Note que eu tenho esse plano aqui, vou trazê-lo aqui para a lateral, vou dar uma rotação aqui em Y, RY, e vou trazê-lo aqui para cima. Eu tenho que usar agora o chaveamento para aplicar o quê? A animação das partículas desse objeto em direção a esse objeto que aqui está. Como é que eu faço isso? Se eu tentar fazer a animação aqui, notem que não vai sair nada, por quê? Porque aqui eu estou utilizando o chaveamento. Então, se eu der o newtoniana, ele sai, a animação sai. Mas no chaveamento, não, ele está dependendo de chaves para fazer o comportamento da animação. Então, o que é que eu preciso? Simplesmente aqui, ele não vai dar em nada. Mas se eu selecionar esse segundo objeto aqui e aplicar para esse segundo objeto um comportamento de partículas, aí vamos vir aqui no ícone de partículas, está vendo? Vamos dar um new. Criamos partículas para ele, mas nós vamos atribuir a esse objeto um comportamento físico negativo, vamos botar em no, nós não queremos ele tendo comportamento físico nenhum. E aqui em render nós vamos none. E para eu poder fazer aqui a animação das partículas, eu preciso selecionar o objeto cúbico, pois é dele que eu quero que as partículas corram e vá em direção ao plano. E aqui em partículas, eu tenho que definir, nessa primeira chave que eu criei aqui, quem é o objeto origem. Então eu vou vir aqui e vou digitar cubo. Ele é o objeto origem. Vou criar uma segunda chave, ainda no objeto cúbico, que é ele que vai fazer o chaveamento. E eu preciso definir para essas partículas aqui quem é o objeto que vai ser utilizado. Então eu vou usar aqui quem? O objeto plano. Então eu vou mandar do cubo para o plano a emissão das partículas. E no momento que eu der a animação, vejam que as partículas emitidas pelo objeto cúbico elas vão começar a correr em um determinado momento em direção ao objeto plano e vão fazer a forma aí do plano. Como eu dei pouco tempo aqui no processo Start End, eu vou aumentar aqui o End para 250 porque aí fica mais fácil. Vocês podem notar que quando eu fizer a animação aqui agora, as partículas elas começam a ser expelidas e começam a correr em direção ao plano. Então é dessa forma que a gente consegue fazer o efeito que nós fizemos naquele vídeo anterior sobre o mesmo. Se eu selecionar esse objeto plano e direcionar ele, veja que as partículas seguem. Tá vendo? Então a gente pode utilizar esse recurso para fazer com que hajam alguns efeitos interessantes, como um objeto emitindo um flash de luz. Mas se eu selecionar o cubo, vocês podem notar que eu estou utilizando aqui é o tipo halo, então ele vai expelir luz. Se eu quiser linhas, por exemplo, dando a renderização aqui, vocês vão ver, em vez de pontos, linhas. Está vendo aqui? Como se o objeto estivesse emitindo um bocado de linhas aqui em direção ao cubo. Eu posso também, se quiser aqui,
Utilizar o objeto, vou clicar aqui, por exemplo, vou dar um Shift A, o objeto Icosphere. Vou trazer essa Icosphere para cá, que nós não vamos usar ela no projeto, mas eu posso selecionar o cubo e aqui, por exemplo, eu quero que em vez de linhas saia em forma de objetos. Ó. Eu vim aqui, vocês vão ver aqui um bocado de pontinho. Se você quiser aumentar, vocês vão ver que são formas que irão sair aqui no processo, ó, como se ela estivesse emitindo. E é com este recurso do CAD que nós temos como fazer alguns efeitos bem interessantes, exemplos de partículas direcionadas a um determinado ponto. Vocês estão vendo aqui que quando a gente dá renderização, o cubo está aparecendo. Se eu diminuir aqui é porque eu não estou pegando o ângulo, mas vamos focar a nossa câmera aqui de uma forma que pegue toda a cena, tá? Vou travar aqui a câmera. Aqui, se eu der o render, vocês vão ver durante a renderização o cubo e o plano. Se eu quiser que o cubo e o plano não apareçam, basta eu selecionar o cubo. A gente vem aqui na guia Render, tá vendo? Onde tem esse Emitter. Clica nele. Selecionamos o plano. Vamos aqui no Render. Se dermos a renderização, veja que apenas as partículas aparecem e os objetos que estão constantes aqui não aparecerão. Então é com esse tipo de recurso aqui de chaveamento que a gente pode fazer alguns efeitos interessantes. Aí cabe a vocês usarem a criatividade e o entendimento sobre o recurso para fazer o chaveamento aí da forma que vocês quiserem. Outro fato aqui que a gente pode observar é que é independente onde o objeto plano esteja, ele pode estar tanto na camada 1 como na camada 2, camada 3. Vou mandar esse objeto aqui para a camada 2, por exemplo. Vou selecioná-lo, M2. Mas vocês vão ver que o comportamento durante a emissão vai continuar indo em direção. É como se o objeto estivesse aqui, ó, de forma invisível. Mas ele está aqui, ó, na camada 2, o objeto. Tá vendo? Se eu utilizar as duas camadas, eu posso clicar o Shift e clicar nas duas camadas. Vocês vão ver que é como se ele estivesse aqui na primeira camada. Espero que tenha te ajudado em alguma coisa e forte abraço, até o próximo tutorial, se Deus quiser. Até mais.